Vamos a Brasília porque o Congresso vai promulgar aquela emenda à Constituição que desobriga estados e municípios a gastarem o mínimo em educação por 2 anos por causa da pandemia da Covid-19. Está estabelecido na Constituição, estados e municípios, assim como a União, têm um mínimo do orçamento daquele ano para gastar com educação, mas estarão liberados disso por causa da pandemia. A PEC foi aprovada ontem pela Câmara, já tinha passado pelo Senado e o Cássio Zeyman, ao vivo, direto da capital federal, tem mais informações para a gente. Fala, Cássio, bom dia. Oi, Colombo, bom dia para você, Stephanie e todo mundo que acompanha o Novo Dia nessa terça-feira. Olha, Colombo, os parlamentares que votaram a favor do texto acreditam que essa proposta dá uma certa maior flexibilidade aos prefeitos e também governadores na hora de destinar, na hora de utilizar esses recursos financeiros. E por que eu digo isso? Como você disse, nos anos de 2020 e 2021, durante a pandemia da Covid-19, as cidades aí, também os estados, tiveram um aumento bastante significativo com o uso aí de verbas, principalmente destinado à área da saúde, obviamente por causa da pandemia. Enquanto, então, muitas cidades estavam em lockdown, escolas fechadas, sem aulas presenciais, apenas aí com aulas virtuais. Então, por isso, teria, então, os recursos utilizados na educação poderiam ter sido utilizados em outras áreas, principalmente na questão da saúde. Já os deputados contrários a essa medida até acreditam que essa poderia ter uma redução na área da educação, mas que esse valor que não foi utilizado poderia ter sido utilizado para valorizar aí o trabalho dos profissionais da área da educação. Bom, essa proposta ela foi aprovada em 2 turnos lá na Câmara dos Deputados, com ampla vantagem a favor da aprovação. E o que muda a partir de agora? A partir de agora, então, os estados e municípios eles não poderão ser responsabilizados na esfera civil, administrativa e também criminal em caso aí de descumprimento com o investimento mínimo necessário na área da educação, que é de 25% dos recursos. Então, o que significa isso? Que esses estados e municípios não poderão sofrer qualquer tipo de penalidade, de punição, até mesmo de sanções ou restrições por não utilizar toda essa verba, o mínimo necessário na área da educação. Essa PEC, Colombo, também estabelece que o não cumprimento do mínimo constitucional nesses últimos 2 anos poderão então ser investidos até o final de 2023 para completar então esses 25%. Então, só lembrando, no primeiro turno, 455 deputados votaram a favor. No segundo turno, que acabou acontecendo na mesma noite lá na Câmara dos Deputados, 451 deputados votaram a favor e apenas 14 contra, faltando apenas agora essa PEC ser promulgada para começar a valer. Volto com vocês.